Os antigos gigantes, segundo a Bíblia, eram denominados primeiramente pelo nome de Néfilins. Os antigos Néfilins, eles eram gigantes, eles eram castas e raças de gigantes que chegavam de 3,5 metros até os incríveis 5 metros de altura, em alguns casos até mais do que 5 metros de altura. Segundo as escrituras sagradas, eles foram chamados por diversos termos e nomes, como um que é o termo Refaim, outro que é o termo Anakim, que são os termos mais famosos que as pessoas conhecem na atualidade. Mas qual, afinal de contas, foi a misteriosa origem dos gigantes Néfilim segundo a Bíblia? É sobre isto que eu irei falar neste vídeo. Por isso eu peço que já deixe o seu like, também o seu comentário e fique com mais este vídeo. Eu quero falar algo aqui antes de começar o vídeo. Eu estarei deixando um recado de suma importância para você que gosta do canal Mistérios de Elohim. Se você gosta mesmo do canal Mistérios de Elohim, assista o vídeo até o final e escute o recado que eu estarei dando no final do vídeo. Dito isto, fiquem com mais um conteúdo. Na atualidade, existem vários debates a respeito da origem dos antigos gigantes que são descritos no Antigo Testamento. Existem várias menções a respeito de raças, de castas de gigantes. Algumas delas são conhecidas como Refaíns, Anakins ou Enakins, a outra é chamada de Zuzins, e a outra é chamada de Zanzumins, ou seja, nós temos algumas tribos de gigantes que são mencionadas pela Bíblia. Apesar de existir muito debate a respeito da origem dos antigos gigantes da Bíblia, as interpretações mais antigas e através do hebraico e do aramaico nós podemos nós podemos, no caso, ver a interpretação mais correta e a interpretação mais certa da origem destes gigantes. Então aqui eu estarei apresentando a interpretação mais antiga a respeito dos gigantes, uma interpretação que era falada na antiguidade, na época de Jesus e até mesmo antes da época de Jesus, o pensamento judaico antigo a respeito de qual era a origem dos antigos gigantes Néfilins. Talvez o gigante mais conhecido das escrituras sagradas seja o gigante Golias. Mas e se eu te dissesse que existiram gigantes bem mais altos e mais fortes do que o próprio Golias? E aqui a Bíblia vai falar a respeito deles, na terra de Canaã, e outros gigantes habitando na Mesopotâmia. Além da Bíblia, nós temos o apoio de várias mitologias que vão falar e tratar a respeito destes seres gigantescos. Existem gigantes na mitologia indígena, existem gigantes na mitologia grega, existem gigantes na mitologia nórdica, entre várias outras mitologias antigas. Existiam, sim, vários tipos de gigantes e todas as culturas atestam a respeito destes seres gigantescos e não apenas a Bíblia. Vamos ler o livro de Gênesis no capítulo 6, no verso 2. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhes agradaram aos olhos. Gênesis capítulo 6, versículo 2. Versículo 4. Ora, naquela época e também algum tempo depois, havia Néfilins na terra, gigantes na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e delas lhe deram filhos. Estes gigantes foram os homens de fama da antiguidade. Repare que no texto vai falar a respeito dos filhos de Deus. O termo filhos de Deus é o primeiro termo arcaico para os seres celestiais, para qualquer ser sobrenatural. Os filhos de Deus eram os anjos e também os anjos caídos.
Vamos entender o porquê disto. No versículo 4 vai falar que haviam Néfilins na terra. Quando o versículo 4 vai falar que haviam Néfilins na terra, na verdade não está se relacionando aos gigantes em si, mas aos pais deles. Até porque o termo Néfilim vem de Nafal e significa literalmente caído ou decaído, ou seja, os decaídos ou os caídos estavam na terra, ou seja, os anjos, e viram os filhos de Deus, os anjos, que eram os decaídos, né, as filhas dos homens, as quais eram atraentes, tomaram para si, ou seja, tiveram relações com elas, e desta relação, então, nasceu os gigantes Néfilins. E muito além destas relações, nasceram outros tipos de seres monstruosos na antiguidade. Ou seja, os anjos caídos, eles viram as mulheres humanas, e como eles são anjos caídos, eles são demônios, literalmente eles quiseram enfurecer mais a Deus. Eles não tomaram as filhas dos homens por puro capricho ou por puro prazer, não. Eles fizeram isso para desagradar e para irritar a Deus, deturpando a sua criação principal. E então, quando eles se misturaram com as mulheres humanas, eles se transformaram ali em homens, porque anjos podem se transformar em homens. Então ali eles se deitaram com as mulheres da terra, as quais eram mais atraentes, as quais eram mais belas aos olhos. Então estes anjos caídos se deitaram com estas mulheres belas, e o fruto da relação deste ato que eles fizeram foi o quê? Foi os gigantes Néfilins. A carta de Judas concorda plenamente com a visão de serem anjos caídos os pais dos antigos gigantes, quando nos diz em Judas 1, verso 6: "E quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele os tem mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia." No versículo 7 fala qual foi o pecado que estes anjos rebeldes fizeram contra Deus, que foi a depravação sexual de maneira semelhante a estes, ou seja, os anjos do versículo anterior, Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, entregando-se à imoralidade de todo tipo de depravação sexual, estando sob o castigo do fogo eterno. Essas cidades servem de exemplo. Ou seja, o pecado destes anjos foi a depravação sexual, e irritando o próprio Deus, eles fizeram a sua própria semente, a sua própria descendência, uma descendência grotesca e monstruosa, uma deturpação do ser humano, fazendo seres colossais e gigantescos e todo o tipo de ser monstruoso que rasteja sobre a face da terra. Uma curiosidade adicional para todos vocês é que o livro de Enoque, que é um livro antiguíssimo, que foi preservado numa cópia em língua etíope e também em aramaico antigo, que fazia parte da comunidade judaica antiga dos essênios, tem a mesma visão a respeito dos antigos gigantes, dos antigos Néfilins. Ou seja, o livro de Enoque também tem a mesma concordância dos gigantes serem filhos dos anjos caídos. Muito além do livro de Enoque, existem vários outros livros de tradições judaicas que concordam plenamente com a visão do livro de Enoque. Um destes livros, que foram encontrados ali nos manuscritos do Mar Morto, junto com a versão mais antiga da Bíblia do Antigo Testamento, que se tem registros até hoje, é o próprio livro dos gigantes, que também concorda e cita o livro de Enoque. Um livro que poucos têm conhecimento a respeito dele, mas que é um livro de tradições judaicas antigas, que já foi datado até mesmo de 700 a.C., foi o livro dos Jubileus. E o livro dos Jubileus também tem a mesma visão aí do livro de Enoque, que inclusive cita muitas passagens do livro de Enoque, e então colocando assim o livro de Enoque como um livro muito antigo, e tem a mesma concordância a respeito dos gigantes e de sua origem obscura. Uma curiosidade é que o livro dos Jubileus, um livro de tradições judaicas antigas, ele vai falar a respeito
que a penitência que Deus deu a estes gigantes que nasceram ao fruto desta relação grotesca e monstruosa de mulheres humanas com anjos caídos foi simplesmente eles se tornarem espíritos imundos, uma casta demoníaca diferente de espíritos imundos rastejando sobre a terra, ou seja, uma nova hierarquia demoníaca nasceu da morte de um gigante. O livro dos Jubileus vai narrar que Deus então deu esta penitência à alma e ao espírito destes seres quando morriam, não podendo ir nem para o paraíso e nem para o inferno, e então se tornando literalmente demônios de baixo escalão, ou simplesmente espíritos imundos, literalmente espíritos de almas penadas, de antigos gigantes, de antigos Néfilins, que a Bíblia vai descrever. O livro dos Jubileus tem curiosidades fantásticas, judaicas, tradicionais, antigas, de pensamentos judaicos, muito curiosos e muito interessantes, que eu sempre vou estar continuando trazendo essas curiosidades adicionais aí, até porque o livro dos Jubileus, ele é tido como inspirado pelo Espírito Santo, na versão bíblica aí dos etíopes ali da Etiópia, os cristãos da Etiópia, e na sua Bíblia tem o livro dos Jubileus e também o livro de Enoque, ou seja, eu vou trazer essas informações como sendo inspiradas por conta delas estarem sim na Bíblia, mas nem canons diferentes, não no canon ao qual nós possuímos, mas sim no canon da Etiópia e também em canons ali do Oriente. Uma pergunta também que eu recebo muito a respeito da origem dos gigantes é a respeito da destruição dos gigantes através do grande dilúvio. Muitos me perguntam, aparecem gigantes logo após o dilúvio? Seriam estes gigantes também descendentes aí dos anjos caídos e das mulheres humanas? A resposta para esta pergunta é sim, porém tem duas interpretações para esta resposta. A primeira interpretação é a interpretação de que os anjos caídos, eles tomaram novamente mulheres humanas logo após o dilúvio, e então nasceram uma nova casta de gigante, esta sendo a última, e então Deus, vendo estes anjos caídos, que não aprenderam da primeira vez com o dilúvio, e então os prendeu em cadeias eternas, que o livro de Judas, capítulo 1, no verso 6 e 7, vai abordar e falar. A segunda interpretação vai dizer que os gigantes, uma parcela pequena de gigantes sobreviveu ao dilúvio em cima das grandes montanhas. E quando as grandes montanhas já estavam cobertas pelas águas do dilúvio, então estes gigantes eles se apoiaram em espécies de embarcações de troncos de árvores gigantescas, como os cedros, que chegam até os 25 metros, e outras árvores antigas aí da era antediluviana ou pré-diluviana. Então eles boiaram e conseguiram aí sobreviver numas espécies de embarcações. Alguns chegam a dizer que eles fizeram até mesmo barcos. Essa interpretação de que os gigantes sobreviveram, ou uma parcela pequena de gigantes sobreviveu, ela tinha o intuito de mostrar a nova geração de seres humanos que até mesmo essa raça grotesca e monstruosa foi destruída pelas mãos de Deus. E também tinha o intuito de mostrar à nova geração que Deus, ele está acima de qualquer um, não importa a sua altura, a sua força ou o seu tamanho. O curioso é que esta interpretação ela é defendida por vários rabinos da antiguidade, como por exemplo o rabino e comentarista Rabino Rashi. O comentarista Rashi, ele vai defender esta teoria de que alguns gigantes sobreviveram ao dilúvio. Entre outras tradições rabínicas antigas, defendem aí também que alguma parcela de gigante sobreviveu ao dilúvio e sobreviveu por um bom tempo logo após o dilúvio, porém já estavam em extinção e acabaram morrendo aos poucos, apesar de terem uma vida bem mais longa de um ser humano comum. Eu espero que todos vocês tenham gostado do vídeo a respeito da origem dos antigos gigantes. Você que ficou até aqui para receber o recado que eu tinha para dar, o recado é o seguinte: a todos os inscritos e aqueles que realmente gostam do meu trabalho, porque este trabalho aqui são às vezes horas editando,
narrando, procurando informações. Muitas eu já conheço, até porque eu conheço a teologia e linguística, mas para todos aqueles que gostam realmente do canal Mistérios de Elohim, eu peço que patrocine o canal Mistérios de Elohim, me dando uma força, porque se vocês patrocinarem e divulgarem aí o meu trabalho, eu estarei trazendo muito mais conteúdo para todos vocês. Então, eu peço que patrocine o canal fazendo uma pequena doação de qualquer valor aí através do Pix. Está aí o Pix do canal 076 796 551 54 para ajudar o canal Mistérios de Elohim. Eu estarei sempre continuando trazendo conteúdos envolventes à linguística, aos mistérios da humanidade, às origens, às etnias, à arqueologia, à teologia, às línguas camito-semíticas e tantos e variados mais assuntos para todos vocês. Então, quem tiver vontade aí de fazer uma doação para o canal de qualquer valor, eu estarei muito grato. Então, até o próximo vídeo, meus amigos, e nos vemos no próximo.